Bem-vindos ao nosso canal. Comigo, Alexandre. Uma nova história começa. Madalena sentiu-se mal no autocarro e saiu na primeira paragem que encontrou para apanhar ar. Havia um pequeno café ali perto. Ao entrar para beber um copo de água, Madalena viu o marido num canto afastado e, ao ver quem se aproximava da sua mesa, ficou em choque. Antes de começarmos, diga-nos de onde nos está a ver. Desejamos-lhe uma boa audição. Amanhã no centro de saúde tinha sempre o mesmo cheiro: lixívia, panos molhados e algo mais. Um odor hospitalar indefinível que se impregna nas paredes ao longo dos anos. Madalena estava sentada num longo banco de madeira sob a porta do consultório número 7, segurando entre os joelhos uma gasta pasta de cartão castanha com atilhos. Na pasta estavam as suas análises, tudo o que tinha reunido nas últimas 2 semanas, papéis finos com números incompreensíveis, impressões, requisições, sabia cada número de cor, embora não entendesse metade das palavras. Ao seu lado, 2 mulheres da sua idade conversavam. Uma queixava-se de que a neta nunca lhe ligava. A outra contava como tinha ido ao mercado e comprado um frango quase ao preço de carne de primeira. Madalena ouvia distraidamente, contente por elas estarem a falar. As suas vozes davam-lhe uma sensação de calma, como se ela também fizesse parte daquela vida normal e cotidiana, onde as maiores preocupações eram o frango e a neta. "Vem para o Dr. Gomes?" perguntou-lhe a vizinha, a que falava do frango. "Sim, para ele", respondeu Madalena secamente. "É um bom médico. Mas demora. Demora. Já estou aqui há 1 hora." Madalena acenou com a cabeça e voltou a baixar os olhos para a pasta. Na noite anterior, mal tinha dormido. Remexeu-se na cama, levantou-se para beber água, depois sentou-se na cozinha e ficou a olhar pela janela escura até ao amanhecer. Ricardo dormia profundamente no quarto, como sempre, até ressonava um pouco. Ele não sabia que ela ia hoje buscar os resultados. Ela própria não quisera dizer-lhe com antecedência, para não agourar, para não o assustar, para não ter de explicar depois se não encontrassem nada de grave. Ricardo andava nervoso e fechado ultimamente. Ela não queria acrescentar-lhe mais preocupações. Era assim que se justificava, mas a verdade é que tinha medo de ouvir em voz alta o que já pressentia há muito tempo. A fraqueza começara na primavera. A princípio, pensou que fosse excesso de trabalho. No seu departamento, atrasaram-se com os relatórios. Tinha de ficar até tarde. Depois, começou a sentir tonturas quando se levantava de manhã. Comprou vitaminas na farmácia. Começou a beber sumo de beterraba, como a vizinha aconselhara. Não ajudou. No outono, juntou-se-lhe um cansaço estranho e pesado, como se tivessem desligado um motor dentro dela. Por vezes, a meio do dia, sentava-se numa cadeira e não conseguia obrigar-se a levantar. Ricardo dizia: "Estás só cansada, Madalena. Precisas de descansar." E ela concordava. Era mais fácil assim. Até que um dia, no trabalho, tudo ficou escuro. A porta do consultório abriu-se e saiu uma mulher a chorar, apertando um lenço contra o peito. Madalena estremeceu. As vizinhas no banco calaram-se e seguiram a mulher com olhares de compaixão. Uma suspirou. "Oh, Deus nos livre." Madalena apertou a pasta com mais força. 5 minutos depois, a enfermeira chamou: "Matos, pode entrar." Ela levantou-se e surpreendeu-se com o peso das suas pernas hoje, como se estivessem cheias de areia. O doutor Gomes estava sentado à sua secretária, um homem mais velho, de cabelos grisalhos, com os olhos cansados de quem há muito deixara de se surpreender com a desgraça alheia. Indicou-lhe uma cadeira com um aceno. Pegou na sua pasta, dispôs os papéis, pôs os óculos, olhou longamente para o monitor, depois de novo para os papéis e de novo para o monitor. Manteve-se em silêncio. Madalena estava sentada à direita, com as mãos nos joelhos, como na escola, e por alguma razão pensava que se tinha esquecido de desligar a chaleira de manhã. É estranho que em momentos como este sejam esses os pensamentos que nos vêm à cabeça. "Dona Madalena", disse finalmente o médico, tirando os óculos. O diagnóstico confirmou-se. Ele disse mais qualquer coisa sobre o estádio, sobre ser a tempo, que podia ter sido pior, que havia protocolos modernos, que havia uma hipótese, e uma boa hipótese, se começasse rapidamente. O tratamento era sério, longo, caro, mas os resultados costumavam ser bons. Falava de forma calma e objetiva, sem pena, e ela estava-lhe grata por isso. Não suportaria a pena naquele momento.
Entendeu-me? Perguntou ele no final. Entendi, disse Madalena, surpreendida por a sua voz soar normal, firme. Não adie. Cada semana conta. Vou passar-lhe uma requisição para o IPO. Lá eles orientá-la-ão sobre o tratamento. Ela saiu do consultório com a requisição na mão e a pasta debaixo do braço. O corredor continuava barulhento. Na recepção, alguém discutia em voz alta por não lhe terem dado uma senha. Uma jovem mãe com um bebê ao colo tentava acalmá-lo para não chorar. O cheiro era o mesmo, a lixívia. O mundo não mudara um pingo. Não notara que, dentro dela, tudo se tinha virado do avesso. Madalena foi até ao bengaleiro, vestiu o casaco, atou o lenço, os dedos obedeciam mal. O nó ficou torto. Olhou para si no espelho baço por cima do cabide. Uma mulher normal, 58 anos, cabelo curto, grisalha nas têmporas, rosto cansado. Igual a todos os que viajavam naquele autocarro esta manhã. Ninguém, ao olhar para ela, adivinharia. Lá fora era novembro, cinzento, úmido, com uma chuva fina a molhar o asfalto. Madalena caminhou lentamente para a paragem, olhando para os pés, tirou o telemóvel. Na lista de contactos, o primeiro era o de Ricardo. Abriu o número dele, olhou para o botão verde de chamada e guardou o telemóvel de volta no bolso. O que lhe diria? Ricardinho, confirmou-se. E depois, ele começaria a lamentar-se. Correria para casa, ficaria agitado. E ela não precisava da sua agitação agora. Precisava de silêncio. Pelo menos uma hora de silêncio para assimilar tudo. Viveram juntos 28 anos. Conheceram-se na residência de estudantes. Quando ambos andavam no Instituto Politécnico, ele era então alegre, risonho, tocava guitarra no pátio. Ela ia ouvi-lo. Depois, um casamento modesto, na cantina do instituto. A filha nasceu, cresceu, casou-se e foi com o marido para a França, ligava de 2 em 2 semanas. A mãe de Madalena, a mesma que antes não a queria deixar casar com Ricardo, morrera há 6 anos e deixara a Madalena o apartamento, aquele onde viviam agora. O tum que tinham antes, Ricardo há muito que sugerira vendê-lo. E ela concordara. Para que manter-lo vazio? O dinheiro foi para um carro, para obras, para uns negócios dele sobre os quais ele falava de forma evasiva. Madalena não perguntava. Ela, em geral, não perguntava muitas coisas. O autocarro chegou apinhado. Madalena espremeu-se junto à porta de trás, agarrou-se ao varão, cheirava a casacos molhados, a hálito alheio, ao perfume barato de uma rapariga à sua frente. Pela janela passavam casas cinzentas, semáforos, letreiros. Alguém lhe cedeu o lugar. Um homem de meia-idade com um boné. Ela agradeceu e sentou-se. A pasta pousou nos seus joelhos. 2 paragens depois, começou a sentir calor. Desabotoou o casaco, mas não se sentiu melhor. O ar no autocarro parecia ter engrossado. Os rostos dos passageiros começaram a desfocar-se, como debaixo de água. Madalena tentou respirar fundo, mas o peito apertou-se. Os ouvidos zumbiam-lhe. Senhora, está-se a sentir mal. Ouviu de longe. Não é nada, não é nada, murmurou ela. Saio na próxima. Não precisava de sair na próxima, nem sequer sabia onde estava. Mas precisava de sair, senão cairia ali mesmo, naquele autocarro, entre ombros alheios. As portas abriram-se. Madalena deu um passo para o passeio e ficou parada, a respirar o ar frio de novembro. O autocarro suspirou, fechou as portas e partiu. Ficou numa paragem deserta, num bairro desconhecido. A chuva fina derretia-se no seu rosto. Uma mulher com um cãozinho passou por ela, olhou-a com curiosidade e seguiu caminho. Madalena olhou em volta. Uma rua tranquila, longe das avenidas principais. Prédios antigos, de 5 andares, com portais descascados. Na esquina, uma pequena mercearia e, mesmo em frente à paragem, um pequeno café com as janelas embaciadas. Por cima da porta, uma simples tabuleta de madeira. Aconchego. Da janela emanava uma luz amarela e quente, e via-se que lá dentro estava vazio. Apenas a silhueta de uma empregada se movia atrás do balcão. Madalena foi para lá, sem pensar, apenas em direção àquela luz quente, como um farol. As pernas mal lhe obedeciam, mas conseguiu chegar. Lá dentro era de facto acolhedor. A moda antiga, talvez até um pouco sem gosto, mas quente.
toalhas de oleado com um padrão de flores pequenas, cadeiras de madeira, nos parapeitos vasos com violetas. A rádio tocava baixinho, uma canção qualquer dos anos 80. Cheirava a café e a canela. Madalena aproximou-se do balcão. Uma rapariga jovem, de trança, limpava o balcão com um pano e sorriu-lhe amavelmente. "O que deseja? Água? Por favor", disse Madalena em voz baixa. "Simples, sem gás." Senti-me um pouco mal. "Vou sentar-me." "Claro. Sente-se." Preocupou-se a rapariga. "Talvez um chá doce?" "Tenho um de menta acabado de fazer." "Pode ser chá", concordou Madalena. "E a água?" Tirou a carteira, pagou e virou-se para encontrar uma mesa. E foi então que o seu olhar, percorrendo a sala, parou. No canto mais afastado, numa mesa junto à janela, semi-oculto por um grande ficus num vaso, estava Ricardo. Madalena não acreditou no que via. Piscou os olhos, olhou de novo. Não, não era imaginação. A camisola azul escura, a mesma que ela lhe tricotara há 3 invernos. A maneira familiar de segurar a chávena com as 2 mãos, ligeiramente curvado. Ele dizia qualquer coisa, inclinado sobre a mesa, e mesmo dali ela reconheceu a sua expressão concentrada, a que ele fazia quando discutia dinheiro. Ele devia estar no trabalho, no armazém onde trabalhava há 7 anos. De manhã, foi o que ele disse. "Hoje tenho descargas. Volto tarde, não esperes para o jantar." E ali estava ele, neste café, num bairro da cidade que ela desconhecia, a meio de um dia de trabalho. Madalena ficou paralisada junto ao balcão. O primeiro impulso foi ir ter com ele, chamá-lo, perguntar: "O que estás aqui a fazer?" E talvez até alegrar-se com uma coincidência tão estranha, que coisa. Sentir-se mal precisamente junto ao café onde o marido estava, como se o destino a tivesse guiado. Já tinha dado um passo em frente, sentindo a pasta com as análises a balançar pesadamente debaixo do seu braço. Agora ia aproximar-se, sentar-se à frente dele, e não precisaria de ir para casa sozinha. Não precisaria de decidir sozinha como lhe contar sobre o diagnóstico. Ele próprio veria tudo no seu rosto, mas algo a deteve. Talvez a forma como ele olhou brevemente e furtivamente para a porta, não com o olhar de quem procura um conhecido, mas com um olhar rápido, alerta, como se verificasse se não vinha nenhum estranho. Talvez fosse porque, na mesa à sua frente, não havia nada além de uma chávena de café e um bloco de notas aberto. Ele não estava a almoçar, estava à espera. Ou talvez fosse aquele instinto de mulher mais velha, que desperta nas mulheres depois dos 50 e raramente se engana. Madalena recuou silenciosamente para trás de um alto painel de madeira com um menu, que ficava entre o balcão e a sala. O painel era alto, até ao teto, com publicidade às sobremesas da estação. Atrás dele, ela conseguia ver Ricardo, mas ele não a via a ela. E no momento em que se encostou com o ombro à parede de madeira e sentiu o coração a bater-lhe na garganta, o sininho por cima da porta de entrada tocou. Madalena olhou de esguelha. Entrou no café a sua irmã mais nova, Joana. Joana, com o seu casaco bege claro que usava pelo 2º inverno, com uma mala nova e vistosa a tiracolo. Sacudiu a chuva fina dos ombros, olhou em volta e, com confiança, como se não fosse a primeira vez que ali estava, dirigiu-se ao canto mais afastado, para a mesa de Ricardo. Madalena deixou de respirar. Joana aproximou-se, inclinou-se e deu um beijo rápido a Ricardo na bochecha, como se beija os seus. Sentou-se em frente, disse qualquer coisa, acenou com a mão na direção da porta. Ricardo acenou com a cabeça, olhou para o relógio. Os pensamentos de Madalena estavam confusos. Joana e Ricardo nunca se tinham dado particularmente bem. Viam-se em ocasiões familiares, no aniversário da mãe enquanto ela era viva, depois no funeral dela. Por vezes, Joana ia à casa deles, mas sempre de forma demonstrativa, com um bolo, com conversas, para que tudo parecesse familiar. O que faziam os dois ali naquele café estranho, a meio de um dia de trabalho, quando Ricardo devia estar no armazém e Joana no seu cabeleireiro? A rapariga atrás do balcão pôs um copo de água e uma chávena de chá à frente de Madalena, olhando para ela com preocupação. "Está mesmo mal? Quer que chame uma ambulância?" "Não, não", sussurrou Madalena rapidamente, sem desviar os olhos do canto. "Já estou melhor. Fico aqui um bocadinho, está bem?" Ela própria não percebia o que dizia. A rapariga encolheu os ombros e voltou aos seus afazeres. A rádio continuava a tocar baixinho. O sininho por cima da porta voltou a tocar.
Entrou uma terceira pessoa. Uma mulher de uns 40 anos, com um casaco escuro e austero, botas elegantes de salto baixo. Nas mãos, tinha uma grande pasta preta, daquelas em que os advogados e agentes imobiliários transportam documentos. Na pasta, Madalena conseguiu distinguir, mesmo dali, um pequeno selo redondo e uma inscrição qualquer em letras douradas. A mulher olhou em volta com ar profissional, viu Ricardo e Joana e dirigiu-se à mesa deles com o passo rápido e confiante de quem veio em trabalho. Ricardo levantou-se para receber, apertou-lhe a mão, afastou a terceira cadeira para ela. Madalena estava de pé atrás do painel, apertando contra o peito a pasta com as suas análises, e sentia as pernas a encherem-se de uma água fria e pesada. As tonturas que a tinham levado ali desapareceram. Dentro dela, fez-se uma clareza e um silêncio inesperados, como acontece antes de se ouvir algo muito importante. A mulher com a pasta preta sentou-se, pousou-a na mesa e abriu o fecho. Abriu-a sem pressa, como quem abre dezenas de pastas iguais no trabalho todos os dias. Tirou uma pilha de papéis, pousou uma caneta à sua frente. Ricardo aproximou-se mais da mesa. Joana desabotoou o casaco, pendurou-o nas costas da cadeira e ficou com uma blusa verde escura que Madalena conhecia bem. Ela própria lhe oferecera no último aniversário. Atrás do painel do menu, Madalena estava encostada à parede de madeira. O copo de água e a chávena de chá permaneciam intocados no balcão, atrás dela. A empregada ocupou-se com os seus afazeres e, felizmente, não se aproximou mais. A rádio continuava a tocar baixinho, mas Madalena já não a ouvia. Tinha se transformado num grande e tenso ouvido. A mesa não estava assim tão longe, uns 5 metros, no máximo. O café estava quase vazio, sem vozes estranhas, e as vozes da mesa do canto chegavam-lhe em fragmentos, mas de forma perceptível. Então, como está a nossa doente? Perguntou Joana em voz baixa, puxando para si a chávena de café que Ricardo lhe pedira de antemão. Ainda não ligou, respondeu Ricardo. Saiu de manhã para o centro de saúde. Portanto, ou está lá sentada agora, ou já está a caminho. E disse-te que ia? Não. Fingiu que ia para o trabalho. Mas eu vejo-a por dentro. Quando ela fica nervosa, os dedos tremem-lhe. De manhã, quase deixou cair a chávena 3 vezes. A mulher com a pasta tossiu, lembrando delicadamente a sua presença. Senhor Ricardo, vamos ao que interessa. Tenho outra reunião às 4. Sim, dona Marina, desculpe, apressou-se Ricardo. Então é assim, o apartamento é um 3, o metro fica a 2 paragens, foi remodelado recentemente. Está registrado unicamente em nome da minha mulher. Unicamente. Foi uma herança da sogra, ainda antes de... Ricardo fez um gesto com a mão. Enfim, não tenho parte nele. Ou seja, sem o consentimento dela, nada feito. Nada. Por isso é que nos encontramos. Madalena sentiu um frio a subir-lhe pelas pernas, dos tornozelos aos joelhos. Agarrou-se com os dedos à sua pasta. A palavra apartamento ficou suspensa no ar entre ela e aquela mesa no canto, e havia nela algo tão estranho, tão alheio à sua manhã no centro de saúde, que a princípio nem percebeu a que propósito vinha. Que apartamento? Ela descobrira hoje que estava gravemente doente. O que é que o apartamento tinha a ver com isso? A procuração está pronta? Perguntou Ricardo. Está. A mulher abriu o fecho da pasta. O formulário está aqui. Só falta obter a assinatura da proprietária, autenticar no notário, e eu ponho a venda a andar. Já tenho compradores em vista. Um casal. Procuram com urgência. Estão dispostos a dar um bom preço se o negócio for rápido. Quão rápido? Em 2 ou 3 semanas conseguimos. Se, claro, fez uma pausa. A proprietária assinar. Assina, disse Joana, e bebeu um golo de café. Madalena tapou a boca com a mão. Em silêncio, sem som, como se temesse que até a sua respiração a denunciasse. Atrás do painel, via apenas a ponta do ombro de Ricardo e o perfil da irmã. Joana estava sentada de lado, a rodar uma colher de chá nos dedos, e falava calmamente, como se estivesse a discutir a lista de compras. Tens a certeza? Perguntou Ricardo. Ela é teimosa. Ricardo. Joana pousou a chávena no pires com um leve estalido. Tu conheces-la há 28 anos, eu conheço-a a vida inteira. Ela vai saber o diagnóstico hoje. À noite, tu recebes-la com carinho. Chá, uma manta, lágrimas, tudo como deve ser.
De manhã, eu apareço com fruta e conversas, e explicamos-lhe com cuidado que, na situação dela, não se pode perder tempo, que o tratamento é caro, que o apartamento é um recurso, que nós, a família, estamos aqui e pensamos em tudo por ela. E se ela se recusar? Não se recusa. Depois de uma notícia destas vai ficar mansa. Na cabeça dela só vai haver uma coisa: viver. E nós vamos propor-lhe que viva à custa do apartamento. A mulher com a pasta acenava com a cabeça, como quem ouve as conversas habituais dos clientes. Para ela, era indiferente. Tinha outra reunião às 4. Marina, disse Joana docemente, virando-se para a agente imobiliária. Diga-nos, se ela passar a procuração em meu nome, e não no do marido, não seria mais limpo? Mais limpo, concordou Marina. Menos perguntas no notário. A irmã da doente, a ajudar com os assuntos. Uma história comum. Nenhuma suspeita. Ótimo. Fazemos em meu nome. Digo a Madalena que o marido, como coproprietário por casamento, não serve, mas a irmã, sangue do seu sangue, não levanta questões. Ela vai concordar. Ricardo acenou. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse em voz baixa, olhando para a janela: Ouve, Joana? E se não nos arrastarmos com isto? Passamos a procuração rapidamente. Vendemos. O dinheiro para minha conta. E o tratamento? Não terminou a frase. Joana acabou o café. E o tratamento? Tu sabes bem qual é o diagnóstico. No ano passado, a irmã dos coelhos adoeceu com o mesmo. Andaram um ano a correr médicos, gastaram um balúrdio. E mesmo assim, Madalena fechou os olhos, e debaixo das pálpebras fechadas surgiu imediatamente a imagem de Ricardo, o que ontem lhe trouxera uma maçã do mercado e dissera que tinha escolhido a mais bonita, porque a sua Madalena gostava de maçãs vermelhas, o que no inverno se levantava de noite por ela quando ela tinha febre. Aquele com quem, um dia, na marginal, no primeiro ano em que se conheceram, ficara a chuva a rir porque o guarda-chuva se virara ao contrário. Todos esses Ricardos estavam algures lá dentro. Mas este, à mesa junto à janela, era outra pessoa, completamente diferente. Ou seja, disse Joana em voz baixa, sugeres que ela faça um tratamento mais barato. Sugiro que não se atire dinheiro pela janela fora. Se o resultado é o mesmo, para que gastar em vão? Ricardo, o que estás a dizer da minha irmã? E tu, ainda há pouco, dizias que depois de uma notícia destas ela ficaria mansa. Não comeces, Joana. Nós combinamos. Fazemos como combinamos. Um tratamento caro significa menos 200 mil euros do nosso bolo total. Um tratamento mais simples serve. Há médicos e médicos. Internamo-la num hospital público, dizemos que lá também tratam, e se ela quiser ir para o IPO, deram-lhe hoje uma requisição, tenho quase a certeza. Não a deixamos. Dizemos que há uma lista de espera de 6 meses, que lá aceitam subornos, que é inútil. Ela vai acreditar em nós. Ela acredita sempre. Madalena abriu os olhos. Dentro dela estava um vazio e um grande silêncio. Nem lágrimas, nem indignação, nada do que ela própria esperaria de si num momento como aquele. Apenas aquela clareza estranha e um pensamento muito nítido, muito adulto. Vais lembrar-te de tudo isto. Vais gravar tudo isto. Com cuidado, tentando não fazer barulho, tirou o telemóvel do bolso. Os dedos tremiam tanto que quase o deixou cair. Desbloqueou o ecrã, encontrou o gravador de voz, tocou no botão vermelho. O indicador começou a piscar. Madalena encostou o telemóvel ao painel de madeira, mais perto da sala, para que o microfone captasse melhor. O principal, dizia Ricardo naquele momento, é que ela assine os papéis antes de começar a correr médicos. Assim que começar, vão meter-lhe na cabeça ideias sobre hipóteses, protocolos. Deem-lhe tudo o que tem. E ela vai na conversa. Ela é crédula até a idiotice. Ela, corrigiu Joana em voz baixa, não é idiota. Ela é uma pessoa decente. São coisas diferentes. Pois decente, sorriu Ricardo. Ainda bem. As pessoas decentes assinam papéis quando têm ao lado um marido e uma irmã que as amam. Dona Marina tossiu de novo. Senhor Ricardo, só para esclarecer, percebe que esta é uma procuração de plenos poderes. Dá o direito total de vender. Se a sua esposa tiver questões mais tarde, se apresentar queixa na polícia. Não apresenta, disse Joana rapidamente. Faremos tudo de forma bonita, como se tivesse sido ela a pedir,
como se fosse a decisão dela. Ela assina, e uma semana depois, já nos estará a agradecer por termos tratado de tudo. Ela é assim, sabe? O mais importante para ela é que decidam por ela. Está cansada de decidir. E depois acrescentou Ricardo. Será que ela tem esse depois? Ela própria dirá. Não gastem comigo, eu de qualquer maneira. Bem, vocês percebem. O café ficou muito silencioso. Até a rádio parecia ter feito uma pausa entre as canções. Dona Marina clicou com a caneta. Está bem. Percebi. Então deixo o formulário da procuração. Passamos em nome da Dona Joana. Autenticar no notário. Aqui está a morada. Empurrou um cartão de visita pela mesa. Lá, estão à vossa espera. Digam que vão da minha parte. Assim que ela assinar, liguem-me imediatamente. Eu começo as visitas. Combinado, disse Ricardo. E mais uma coisa. Dona Marina guardou a pasta na mala. Tentem que a vossa esposa não fale com outros advogados por agora. Às vezes os familiares, sabe, com as melhores intenções, aconselham consultas. Isso pode atrasar o processo. Ela não vai falar com ninguém, disse Joana. Agora vai chorar para a almofada e ouvir-nos a nós. Madalena parou a gravação, guardou o telemóvel no bolso, pousou a mão no peito. O coração batia tão forte que o som ecoava nos seus ouvidos. Contornou o painel sem fazer barulho. Pegou na chávena de chá intocada do balcão, pousou-a de volta e disse baixinho à rapariga. Obrigada. Já estou melhor. Vou-me embora. A rapariga ficou surpreendida, mas não disse nada. Madalena empurrou a porta. O sininho tocou fracamente, abafado, como se pedisse desculpa. Nem Ricardo, nem Joana, nem Dona Marina levantaram a cabeça. Lá fora, o vento de novembro bateu-lhe no rosto. Madalena percebeu que estava sem o lenço na cabeça. Tinha-lhe escorregado para os ombros. Puxou-o com as mãos trêmulas. Começou a andar pelo passeio molhado, para longe do café. Para onde? Não sabia. Apenas para longe. 2 quarteirões depois, encontrou um pequeno jardim, alguns bancos, uma tilha despida, um caixote do lixo. Madalena sentou-se. Pousou a pasta com as análises nos joelhos. Passou uma jovem mãe com um carrinho de bebê, embalando-o e cantarolando qualquer coisa. Correu um cão sem coleira. Madalena olhava em frente e não via ninguém. Durante 28 anos, cozinhara-lhe a sopa aos sábados, sempre com osso, como ele gostava. Passava-lhe as camisas a ferro de modo que o vinco na manga ficasse perfeito. Ele valorizava aquele vinco, chamava-lhe o meu vinco militar. Ela ficava calada quando ele chegava de mau humor e não fazia perguntas desnecessárias. Deu-lhe o dinheiro da venda do tum deles. Sem um pio, ele disse que ia investir, mas onde investiu, ela nunca soube. E ela nunca, nem por um segundo em todos aqueles anos, pensou que ele pudesse sentar-se num café com a irmã dela e calcular quanto tempo lhe restava. E Joana, que ela embalara nos braços em criança, porque a mãe trabalhava em 2 empregos. Joana, por quem ela dera a cara na escola contra os rapazes. Joana, a quem ela emprestara dinheiro e de quem nunca se lembrara de cobrar. Joana, que no funeral da mãe se sentara ao seu lado, segurando-lhe a mão e dizendo: agora somos só nós as duas. Madalena, temos de nos apoiar uma à outra. Madalena enfiou a mão no bolso, tirou o telemóvel. Os dedos ainda tremiam, mas menos. Abriu a gravação. O indicador mostrava 18 minutos e 17 segundos. Pressionou o primeiro segundo, encostou o altifalante ao ouvido e ouviu a voz de Ricardo. O principal é que ela assine os papéis antes de começar a correr médicos. Ouvia-se bem. Muito bem. Madalena guardou o telemóvel, cruzou as mãos sobre a pasta e ficou sentada naquele banco por mais uns 40 minutos, talvez. As pessoas passavam. Começava a escurecer. Em novembro, anoitece cedo. Acenderam-se os candeeiros amarelos. O vento tornou-se mais frio. Para casa, Madalena foi de táxi. No carro estava quente, cheirava a ambientador de pinho. O motorista tentou conversar sobre o trânsito, mas, ao ver o rosto dela no espelho, calou-se. À porta do prédio, demorou-se. Ficou 1 minuto a olhar para a janela iluminada da cozinha deles, no 4º andar. Ricardo estava em casa. A luz estava acesa, Natit já tinha voltado do trabalho. Agora, provavelmente, estaria a aquecer as almôndegas de ontem e à espera dela. Madalena respirou fundo.
Ajeitou o lenço e dirigiu-se à entrada. Ricardo recebeu-a no corredor com uma toalha ao ombro. Abraçou-a, afastou-a, olhou-lhe no rosto. Madalena, por que estás tão pálida? Outra vez exausta do trabalho? Exausta, disse ela em voz baixa. Ele tirou-lhe o casaco, pendurou-o, afagou-lhe o ombro. Vai lavar as mãos. Fiz-te um chá com limão e mel, como tu gostas. Madalena acenou. Foi para a casa de banho, fechou a porta atrás de si, abriu a torneira para que o som da água abafasse. Não sabia por quê. Apenas abriu, olhou-se ao espelho. Do espelho, olhava para ela uma mulher que hoje recebera 2 diagnósticos. Um do médico, o segundo do café, e o segundo, parecia-lhe, era mais assustador. Madalena passou a noite na cozinha. Ricardo foi dormir às 11, resmungando que ela estava debruçada sobre os papéis como uma coruja, mas ela ficou. Tirou da pasta todas as suas análises, dispô-las à beira da mesa, prendeu-as com uma chávena para não escorregarem. Pegou numa folha limpa de um bloco, onde costumava escrever as listas para as compras, e escreveu no topo, em letras grandes: "O que fazer?" Pensou por um minuto e acrescentou embaixo: "Por ordem." O primeiro ponto era médico, IPO. Aquele que o doutor Gomes recomendara. Ligar de manhã, marcar, ir sozinha, sem avisar ninguém. O segundo, advogada. Na sua agenda, tinha o telefone de Dona Vera Pires, uma antiga colega que, em tempos, as ajudara, a ela e a mãe, com os papéis do apartamento. Dona Vera já estava reformada, mas ainda tinha os seus contactos. O terceiro, banco. Remover o acesso de Ricardo a todas as suas contas. Transferir a conta poupança só para o nome dela. O quarto, documentos. A escritura do apartamento, a caderneta predial, um extrato do registro. Tudo para um cofre de banco, onde Ricardo não pudesse ter chave. Em quinto lugar, Madalena escreveu vizinha e deteve-se neste ponto. Com Dona Alice Pereira, a vizinha do andar de baixo, em frente, tinham uma relação cordial, mas não próxima. Dona Alice trabalhava como fiscal nos elétricos. Uma mulher corpulenta, de voz alta, com um olhar direto, daquelas que dizem as verdades sem rodeios e não se preocupam com a forma como os outros as recebem. Madalena tinha-lhe um certo receio, pela sua gargalhada alta, pelos seus juízos taxativos. Ricardo não a suportava e revirava sempre os olhos quando ela tocava a campainha para pedir sal ou para avisar que iam mudar os canos no pátio. Foi precisamente por isso que Madalena sublinhou o nome dela 2 vezes. Ricardo nunca acreditaria que Madalena iria pedir conselhos a Alice. Deitou-se às 4 da manhã, sem dormir. Às 6, levantou-se, preparou o pequeno almoço a Ricardo, papas de aveia com passas, como ele gostava. Acompanhou-o até a porta, deu-lhe um beijo na bochecha, tal como nos últimos 28 anos. Ele pegou na mala, murmurou: "Não trabalhes até tarde, Madalena", e saiu. A porta fechou-se. Madalena ficou no corredor, a ouvir os seus passos a afastarem-se na escada. Depois sentou-se no banco da entrada e ficou assim uns 5 minutos, a olhar para os seus chinelos. Depois, levantou-se e começou a trabalhar na sua lista. O IPO ficava no outro lado da cidade. Madalena apanhou 2 autocarros para lá chegar. De propósito, não chamou um táxi. No centro, foi atendida com a requisição do doutor Gomes. Viram as suas análises, confirmaram o diagnóstico e falaram-lhe de um protocolo moderno. O protocolo era caro, mas a chefe de serviço, uma mulher de meia idade com olhos cansados, disse-lhe diretamente: "Dona Madalena, há comparticipações, há fundações de caridade que cobrem a diferença, há planos de pagamento. Não se assuste com os números. Vemos números destes todos os dias. O importante é não adiar. Precisava de começar em 2 semanas." Madalena acenou e marcou a primeira consulta. Do centro, não foi para casa, mas sim para a casa de Dona Vera Pires. Ela vivia num prédio antigo perto do parque, recebeu Madalena de avental. A casa cheirava a empada de couve. Ouviu-a atentamente, sem interromper, apenas uma vez suspirou baixinho e abanou a cabeça. Quando Madalena chegou à parte da gravação no café e ligou o gravador, Dona Vera tirou os óculos, limpou-os ao avental e voltou a pô-los. "Madalena", disse ela, "vais fazer 3 coisas agora. Primeiro, os documentos para o cofre de banco. Hoje mesmo.
Segundo, das tuas contas, retiras o teu marido como cotitular. Terceiro, essa gravação passas para um segundo telemóvel, uma cópia para uma PEN. A PEN também vai para o cofre. Não toques no original. Deixa-o no teu aparelho, mas nunca o apagues. Vou dar-te um advogado. Conheço um rapaz bom. Ele estagiou comigo há uns tempos. Ligo-lhe hoje. Sobre a queixa na polícia, por enquanto não penses nisso. Primeiro, deixa-os ir até ao fim. Que venham com os papéis, que mostrem que não foi por estupidez, mas com intenção. Então, a queixa então, o tribunal. Deixar-los ir até ao fim, repetiu Madalena em voz baixa. Isso significa que ainda tenho de viver com ele mais uns dias e fingir? Tens, disse Dona Vera com firmeza. Se queres proteger-te a sério, é preciso. Chorarás depois. Por agora, representa. Madalena foi ao banco, tratou do encerramento do acesso conjunto, abriu uma nova conta para onde transferiu todas as suas poupanças. Não eram muitas, mas eram dela. Pagou o aluguer anual de um cofre de banco, guardou lá a escritura do apartamento, a caderneta predial, o extrato do registro que obtivera hoje e, separadamente, num pequeno envelope, a PEN com a gravação. A cópia da gravação fizera-a previamente num cibercafé do outro lado da rua da casa de Vera, com a ajuda de um rapaz da caixa que recebeu por isso 15 euros e não fez uma única pergunta. Do banco, Madalena regressou à casa pelas 5. Ricardo costumava chegar às 7. Teve tempo para vestir o seu roupão, pôr a sopa ao lume e ligar a Alice Pereira. Alice, disse Madalena, de pé junto à janela da cozinha, a vigiar o pátio. Está em casa? Posso ir aí 5 minutos? Preciso muito do seu conselho. Alice Pereira não se surpreendeu, nem pediu explicações. Apenas resmungou. Entra. Já pus a chaleira ao lume e desligou. A conversa durou meia hora. Madalena falou de forma sucinta, objetiva, sem lágrimas. Alice Pereira ouviu, com o queixo apoiado no punho, e os seus olhos foram ficando cada vez mais escuros. Quando Madalena terminou, a vizinha levantou-se em silêncio, foi ao aparador, tirou um frasquinho de valeriana e deitou umas gotas para si num copinho. Então é assim, disse ela. O teu é um canalha. A tua irmã outra. Eu, Madalena, já te teria dito isto há 10 anos, se me tivesses perguntado. Não perguntei, disse em voz baixa. Fiquei calada. Agora não vou ficar calada. O que precisas, Alice? Eles, nos próximos dias, vão trazer à minha casa aquela mulher da agência. Vão, na presença dela, convencer-me a assinar a procuração para o apartamento. Preciso que nesse momento estejas na minha casa, em silêncio, no quarto, com a porta fechada, a ouvir tudo com os teus próprios ouvidos, para que depois, se chegar a tribunal ou à polícia, haja uma pessoa que possa confirmar. Eu não inventei nada. Estarei, disse Alice Pereira. Combinamos a que horas venho, e virei. E mais uma coisa. Tenho uma velha amiga, a Teresa. Já não nos vemos há uns 10 anos. Zangamo-nos uma vez por uma estupidez. Vou ligar-lhe hoje, pedir-lhe para vir também. Ela vive no campo. A viagem não é longa. Quero que sejam 2. Sinto-me mais segura. Que venha, acenou Alice Pereira. Uma cabeça é boa. 2 são mais seguras. Madalena acenou e foi para sua casa. Ricardo chegou às 7h20, despiu-se, beijou-a no topo da cabeça, perguntou o que havia para o jantar. Ela disse: sopa com almôndegas, como ele gostava. Ele sentou-se à mesa, ligou as notícias no tablet, comeu com apetite. Ela olhava para ele de pé junto ao fogão e surpreendia-se com a regularidade com que o seu coração batia. Ainda ontem, pensara que não aguentaria 1 minuto ao lado dele, e já aguentava há um dia inteiro. Madalena, disse Ricardo, afastando o prato vazio. Estive a pensar, andas muito pálida ultimamente. Será que tens algum problema de saúde? Não fiques calada, está bem? A Joana queria passar por cá amanhã. Sentamo-nos juntos, conversamos. Ela é uma cabeça. Se for preciso, ajuda-nos a saber o que fazer. Está bem, Ricardo, disse Madalena em voz baixa, tirando o avental. És uma querida. Ele estendeu a mão e afagou-lhe o ombro. Madalena não se moveu, ficou de pé, sentindo o peso da mão dele, e por dentro estava calma e silenciosa, como num quarto com as persianas fechadas. Na manhã seguinte,
Ao pequeno almoço, foi a própria Madalena que disse a Ricardo, olhando baixinho para a sua chávena: Ricardo, ontem fui ao médico. Confirmou-se. O diagnóstico é sério. Ricardo ficou imóvel com a colher na mão, por exatamente um segundo a mais do que se fica por surpresa. E Madalena notou isso. Depois gesticulou, abraçou-a, murmurou: Madalena, por que não disseste nada? Vamos arranjar uma solução. Somos uma família. Ela encostou a cabeça ao ombro dele e permitiu-se soluçar uma vez, para ser credível. 1 hora depois, ele ligou a Joana. Da cozinha, Madalena ouvia a sua voz abafada no corredor. Vem à noite. Ela disse. O jogo começara. Passaram mais 4 dias. Nesses 4 dias, Madalena conseguiu ir uma segunda vez ao centro e assinar os papéis para o tratamento, acordar com a fundação a angariação do dinheiro em falta, encontrar-se com o advogado André, o tal rapaz de Dona Vera, que se revelou um homem calmo de 40 e poucos anos, e lhe explicou tudo detalhadamente. Conseguiu falar com Teresa, a velha amiga com quem não se via há muitos anos, que, ao ouvir tudo, suspirou ao telefone e disse que viria no dia seguinte. E Madalena comprou ainda um segundo telemóvel, um simples, de teclas, para onde passou os números do advogado, do médico, da vizinha e da fundação, para que Ricardo nunca os visse. Ricardo e Joana, entretanto, tornavam-se cada vez mais confiantes. Joana agora passava por lá todas as noites, trazia fruta ou queijadas caseiras, abraçava Madalena, afagava-lhe o cabelo, chamava-lhe Madaleninha. Só a mãe a chamava assim em criança. Ricardo era meigo, educado, andava à volta dela como um gato à volta de um prato de leite. Ambos, cada um à sua maneira, repetiam a mesma coisa. Madaleninha, estás tão pálida. Devias fazer uns exames a sério. E para o caso de precisares, é bom ter um pé, de meia. Pode ser preciso para tratamentos, para um sanatório. O apartamento está parado e um dinheirinho não fazia mal. Pensa nisso. Sozinha não te deixamos. Na 4ª noite, Joana disse ao chá: Madaleninha, falei com uma senhora muito simpática. Ela trabalha no ramo imobiliário. Posso trazê-la cá amanhã. Ela explica tudo. Tu só ouves. Compreendes que, enquanto pensas, o tempo passa e é preciso tratar-te. Está bem, disse Madalena. Que venha, mas não muito cedo. De manhã vou ao centro de saúde. Às 3 estou em casa. Às 4 então, disse Joana rapidamente. Para ter a certeza. E Madalena baixou a voz. Depois não fiques zangada comigo. Nós queremos mesmo o melhor para ti. Eu sei, Joaninha. Madalena pegou-lhe na mão. Sei que querem. Joana foi a primeira a desviar o olhar. De manhã, Madalena ligou a Alice Pereira e a Teresa. Teresa chegou a uma com um saco de rodinhas, como se viesse para passar uma semana. Abraçou Madalena em silêncio, apenas com os lábios contraídos. Alice Pereira chegou às 3h30. Ambas as mulheres instalaram-se no quarto. Deixaram a porta entreaberta, uma fresta fina. Madalena pousou o telemóvel na mesa da cozinha, num lugar visível, com o ecrã para baixo. A gravação do café já estava aberta. Bastava tocar no ecrã. O gravador do segundo telemóvel, o de teclas, ligara-o de antemão e enfiara-o no bolso do roupão, para o caso de ser preciso. Às 16h05, tocaram a campainha. Joana entrou primeiro. Atrás dela, Ricardo, e atrás dele, Dona Marina, com o mesmo casaco escuro e a mesma pasta preta. Ao ver Madalena, a agente imobiliária acenou levemente, como se acena a um cliente no escritório. Não reconheceu Madalena. Madalena reconheceu-a imediatamente. Entrem para a cozinha, disse Madalena com voz firme. Já pus o chá ao lume. Eles entraram. Dona Marina sentou-se junto à janela, onde Ricardo costumava sentar-se. Ricardo instalou-se ao lado dela. Joana sentou-se em frente a Madalena. Tudo aconteceu exatamente como ela. Vera e André tinham discutido na noite anterior. Que a disposição dos lugares fosse a deles, que a primeira palavra fosse a deles, que os papéis fossem postos na mesa pelas mãos deles. Tudo deles. Dona Madalena, começou Dona Marina, tirando o formulário da pasta. A sua irmã e o seu marido contactaram-me a pedir ajuda. A situação não é simples. O tempo é precioso. Preparei uma procuração para a gestão do seu apartamento. Passaremos em nome da Dona Joana.
É mais limpo do ponto de vista jurídico. Ela assinará o contrato em seu nome. O dinheiro entrará na conta. Os fundos serão destinados ao tratamento. Tudo sob o controle da família. Pousou o formulário à frente de Madalena. Com cuidado direito. Ao lado pousou uma caneta. Assina. Madalena, disse Ricardo em voz baixa, cobrindo a mão dela com a sua. Agora não tens de pensar em papéis, mas sim na tua saúde. Nós tratamos de tudo. Somos família, acrescentou Joana, e sorriu com o mesmo sorriso que fazia em criança quando pedia a Madalena para não contar à mãe sobre a chave na partida. Madalena olhou para o formulário, para a caneta, para a mão de Ricardo sobre a sua. Depois, lentamente, sem pressa, libertou a sua mão debaixo da dele e estendeu o braço para o telemóvel que estava com o ecrã para baixo. 1 minuto, disse ela. Eu também quero mostrar-vos uma coisa. Virou o telemóvel, tocou no ecrã e na cozinha soou a voz de Ricardo. Calma, profissional, a mesma do café. O principal é que ela assine os papéis antes de começar a correr médicos. Dona Marina pousou a caneta na mesa. Muito, muito devagar. Ricardo ficou branco como a cal. Via-se a veia a pulsar-lhe no pescoço. Joana abriu a boca, mas não disse nada. A voz do telemóvel continuou. Agora a dela própria, a de Ricardo, calma e profissional, a dizer que, assim que ela começasse a correr médicos, lhe iam meter na cabeça ideias sobre hipóteses e protocolos, e ela ia na conversa, porque era crédula até a idiotice. Depois, a voz de Joana, calma, com a colher de chá nos dedos. Depois de uma notícia destas, vai ficar mansa. Na cabeça dela só vai haver uma coisa: viver. E nós vamos propor-lhe que viva à custa do apartamento. Depois, de novo Ricardo, a dizer que um tratamento caro não era preciso, que se o resultado era o mesmo, para que gastar em vão? E depois, novamente Joana, sobre se ela teria esse depois. O relógio da cozinha, por cima do frigorífico, fazia um tic-tac alto. Do quarto não se ouvia um único som. Teresa e Alice Pereira ouviam através da fresta, sem respirar. A gravação chegou ao fim. Madalena carregou na pausa, pousou o telemóvel na mesa, ao lado do formulário da procuração. A primeira a quebrar foi Joana. Isso está descontextualizado, gritou ela e saltou da cadeira. Madalena, não percebeste bem. Estávamos só a discutir opções. Não íamos. Iam. Joana, disse Madalena em voz baixa. Iam fazer tudo. Ricardo? Joana virou-se para ele. Então, estás aí sentado? Diz-lhe alguma coisa. Ricardo continuava em silêncio. Olhava para a mesa, as mãos pousadas de palmas para baixo na toalha de oleado, e Madalena via como seus dedos tremiam ligeiramente. Ele não levantava os olhos. Dona Marina, lenta e cuidadosamente, arrumou os papéis de volta na pasta, fechou o fecho, levantou-se. Dona Madalena, disse ela, olhando para lá de Madalena, para a parede, peço as minhas desculpas. Fui induzida em erro sobre a situação. Não participo mais neste assunto. Com licença, saiu da cozinha rapidamente, quase sem fazer barulho. No corredor, ouviu-se o estalido da fechadura, a porta a bater. Joana deixou-se cair de novo na cadeira e começou a chorar de forma feia, com soluços, a borrar o rímel com a palma da mão. Chorava e repetia. Madalena, desculpa. Tive medo de ficar sem nada. Eu também tenho a minha vida. Ricardo. Ao olhar para a mesa, Madalena estava sentada à direita, com as mãos cruzadas sobre a toalha de oleado, tal como na manhã em que estivera no consultório do Dr. Gomes, uma semana antes. Eu não estou morta, disse ela em voz baixa, nem fraca, nem estúpida. Estou doente, sim, é verdade, mas isso é uma verdade sobre o meu corpo. E o que vocês os dois disseram no café é uma verdade sobre vocês, sobre quem cada um de vocês se revelou quando eu precisei. Fez uma pausa. Não vou gritar agora, nem chorar. Estou cansada. Amanhã tenho médico. Preciso de me tratar. E vocês os dois, saiam do meu apartamento e nunca mais aqui voltem. Nem tu, Ricardo, nem tu, Joana. Deixem as chaves na cômoda do corredor. As tuas coisas, Ricardo. Eu mesma as arrumo e ponho à porta do prédio. Vens buscá-las. Nesse momento, a porta do quarto abriu-se. Para o corredor entrou Alice Pereira, seguida por Teresa. Ricardo levantou a cabeça. Viu-as e percebeu tudo. Definitivamente.
Levantou-se em silêncio, pousou as chaves do apartamento na cômoda do corredor, como lhe disseram. Vestiu o casaco, abriu a porta, olhou para trás uma vez, não para Madalena, mas para um canto qualquer, como se procurasse algo para contestar, e saiu. Joana ainda estava sentada a chorar à mesa, até que Alice Pereira se aproximou dela por trás. Pegou-lhe no cotovelo e disse calmamente: Vamos, querida. Já estiveste aqui tempo suficiente. Anda, eu acompanho-te. Joana levantou-se, pegou na mala e, soluçando, dirigiu-se à porta. No limiar, virou-se. Madalena, disse ela, eu sou tua irmã. Madalena olhava para ela e mantinha-se em silêncio. A porta fechou-se. Na cozinha, o relógio fazia tic-tac. Teresa aproximou-se em silêncio, sentou-se ao lado de Madalena, no lugar onde Joana acabara de estar, e cobriu a mão dela com a sua. Madalena não se moveu. Olhava para o formulário da procuração que ficara na mesa, e pensava que agora precisava mesmo era de aguentar até amanhã, até a primeira consulta, até ao início do tratamento. O resto viria depois. Madalena apresentou queixa na polícia 3 dias depois daquela noite. André foi buscar, lá de manhã, levou-a à esquadra, ajudou-a a redigir o documento de forma sucinta e objetiva, sobre a falsidade de intenções, a tentativa de obter uma procuração por meio de engano, sobre a gravação que anexaram oficialmente. O inspetor, um jovem de olhos cansados, leu, acenou, fez algumas perguntas, não prometeu nada. Madalena também não esperava. Não queria um castigo. Queria que o papel existisse. Para quê? Se Ricardo ou Joana decidissem ir a tribunal para dividir os bens ou contestar a sua decisão, ela tivesse aquela pasta com um número de registro. Pediu o divórcio no mesmo dia. Ricardo assinou tudo o que André lhe enviou, sem discussões, sem encontros, por correio. Apenas uma vez ligou, e ofegante, pediu autorização para ir falar como gente. Ele ligou mais vezes, veio e ficou à porta. Ela ouvia os seus passos no patamar, a maneira familiar de se balançar de um pé para o outro. Uma vez disse através da porta: Madalena, tive medo. Não pensei. A Joana deu-me a volta à cabeça. Desculpa. Madalena estava de pé no corredor, com a palma da mão no umbral da porta, e ficou em silêncio. Depois, foi para a cozinha e fechou a porta atrás de si para não ouvir. Joana apareceu uma noite, tocou no intercomunicador de baixo, e quando Madalena não respondeu, subiu e sentou-se na escada, à porta. Ficou lá umas 2 horas. Os vizinhos passavam, cumprimentavam-na embaraçados. Alice Pereira saiu, ficou a olhar e disse secamente: Vai para casa, querida. Não te envergonhes. Joana não se foi embora. Então, Madalena acabou por abrir, não para a deixar entrar, mas para não assustar os vizinhos. Madalena. Joana levantou-se da escada. Tinha o rosto inchado. Eu sou da família. Tu própria disseste. Agora somos só nós as duas. Madalena olhava para ela do outro lado do limiar. Pela primeira vez em todos aqueles dias, não sentiu frio nem vazio, mas apenas tristeza, como se sente ao olhar para uma pessoa estranha, já completamente estranha, que um dia se amou muito. A família, Joana, disse ela, não conta os dias até a tua morte nem vem com um agente imobiliário em vez de ajuda. Tu não vieste por mim, vieste pelo apartamento, vai para casa. Fechou a porta, não a bateu, apenas a fechou, e rodou a chave. Joana não voltou mais. O tratamento começou uma semana depois. O primeiro ciclo, Madalena suportou o mal, disseram os médicos. O seu corpo confirmou. Sentia náuseas com o cheiro da comida, tonturas, as mãos tremiam quando tentava abotoar um botão da blusa. O cabelo começou a cair. 2 semanas depois, apanhou-o da almofada para um saquinho e segurou-o na palma da mão por um longo tempo, sem saber o que fazer com ele. Depois, simplesmente deitou-o fora, cortou o que restava bem curto, comprou 2 lenços, um azul escuro, outro cinzento aos quadradinhos, e aprendeu a atá-los para não escorregarem. Havia dias em que não conseguia levantar-se da cama. Ficava deitada, a olhar para o teto e a ouvir o cão do vizinho a ladrar lá fora, o frigorífico a zumbir na cozinha, as escalas de piano a serem tocadas no apartamento em frente. Nesses dias, Teresa vinha visitá-la, por vezes para pernoitar, outras por umas horas. Sentava-se ao seu lado, trazia-lhe água, lia em voz alta revistas antigas que encontrou na mesinha de cabeceira,
não lhe perguntava nada. Teresa, em geral, falava pouco. Por isso, Madalena estava-lhe mais grata do que por qualquer outra coisa. Alice Pereira ia às compras por ela. De manhã, tocava a campainha, levava a lista e o dinheiro, trazia os sacos, arrumava-os na cozinha, resmungava. Por que é que não pediste pão outra vez? Madalena, trouxe-te meio pão para o caso de precisares. Depois agradeces. Por vezes, ficava para beber um chá. Contava histórias do seu trabalho, da neta, do genro que não era grande coisa, mas não era mau. A sua voz alta tornava o apartamento mais vivo, como se tivessem acendido uma luz num quarto distante. André tratava dos assuntos com calma e profissionalismo. De 2 em 2 semanas, passava por lá, trazia papéis para assinar, explicava o que se estava a passar. Um mês depois, chegou a sentença de divórcio. Mais um mês e meio, a decisão de que Ricardo não tinha pretensões patrimoniais e que o apartamento ficava com Madalena, como era seu por direito. Quanto à queixa na polícia, foi aberto um inquérito preliminar. Para o futuro, disse André, o caso provavelmente não irá a tribunal, mas o facto está registrado. Que fique pendente. Haverá menos gente a querer vir ter consigo com ideias. A médica no IPO era jovem, meticulosa, de fala rápida. Chamava-se Dra. Olívia. Disse-lhe logo. Madalena, vamos estar juntas 1 ano e meio. Prepare-se. Mentalize-se. Queixar-se pode. Desistir não. Entendido? Madalena acenou. Gostava daquela maneira. Sem pieguice, sem compaixão na voz. Com a Dra. Olívia, era fácil combinar que hoje estava mal. Mas amanhã, talvez, estaria um pouco melhor. O segundo ciclo, Madalena suportou-o um pouco melhor. O terceiro já era quase tolerável. Na primavera, as análises começaram a melhorar. A Dra. Olívia mostrou-lhe um gráfico e disse: está a ver, aqui a linha está a descer. Isso é bom, Dona Madalena. É muito bom. Ainda não vamos festejar. Mas também não vamos ficar tristes. Madalena não festejou. Há muito que aprender a não se alegrar por antecipação. Mas, naquela noite, ligou a Teresa e a Alice Pereira e disse: meninas, hoje parece que estou um bocadinho melhor. Venham beber um chá. Vieram as duas, trouxeram uma tarte, e Madalena, pela primeira vez em muitos meses, riu-se às gargalhadas com uma história de Alice Pereira sobre o gato do vizinho que se habituara a dormir na mala dela. Um dia, em abril, quando os telhados já pingavam e os passeios estavam cheios de regatos, Madalena vinha da farmácia para casa e, de repente, deu por si a pensar que se sentia simplesmente bem, sem motivo. Apenas porque o sol brilhava, cheirava a asfalto molhado. Na sua mala, tinha os comprimidos de que precisava. À sua frente uma noite tranquila, um livro e um chá. Parou a meio do passeio, ajeitou o lenço e tentou lembrar-se da última vez que se sentira assim, bem sem motivo. E não conseguiu lembrar-se. No verão, Madalena foi para a casa de campo de Teresa, uma pequena casa fora da cidade, uma horta, uma macieira antiga, um gato com uma orelha rasgada. Passou lá 2 semanas. De manhã, andava descalça na relva fria e orvalhada. Durante o dia sentava-se num banco debaixo da macieira e simplesmente respirava. A Dra. Olívia deixara ir com uma condição. Respire, mas os comprimidos são rigorosamente a horas. E se acontecer alguma coisa, venha ter comigo imediatamente. Madalena tomava os comprimidos rigorosamente a horas. Não foi preciso ligar a Dra. Olívia. No outono, já ia sozinha ao hospital, já trazia os sacos das compras. Voltou a pegar na máquina de costura, antiga, ainda da mãe, que nos últimos anos estivera num canto, debaixo de uma capa. Começou por arranjar uma blusa para si, depois coseu um roupão para Teresa, e a seguir uma saia para Alice Pereira. As encomendas surgiram por si mesmas, primeiro de conhecidas, depois de conhecidas. Não lhe rendia muito dinheiro, mas Madalena, pela primeira vez em muitos anos, teve a sensação de que era dona de si mesma, que as suas manhãs lhe pertenciam e que passava as noites com quem queria. Sobre Ricardo, ia sabendo notícias por acaso, por terceiros. Alguém dizia que ele alugava um quarto algures nos arredores. Outro, que arranjara trabalho num novo armazém, mas não ficara lá muito tempo. Outro ainda, que começara a beber muito. Madalena ouvia e não respondia. Já não sentia nem pena nem raiva.
Apenas um zero sereno e calmo, como uma casa numa ficha de inscrição onde não há nada para preencher. Sobre Joana, uma vez, uma conhecida em comum ligou-lhe e tentou iniciar uma conversa sobre fazerem as pazes. Vocês são irmãs. Madalena interrompeu-a, educada mas firmemente. Não me ligue mais sobre isso, por favor. Nem sobre a minha irmã, nem sobre o meu marido. Agradeço que se lembre de mim, mas encerre este assunto. A conhecida calou-se e não voltou a ligar. Passara quase 1 ano e meio desde aquela manhã de novembro. Já era final de primavera. Quente, com dentes de leão no pátio. Madalena tinha naquela semana mais uma consulta de controlo com Adrá. Olívia. As análises voltaram a ser boas. Adrá. Olívia olhou para os papéis, tirou os óculos e disse: Bem, dona Madalena, informo-a. Oficialmente, está em remissão. Ainda não lhe damos alta, continuamos a vigiar, mas está em remissão. Vá viver. Madalena saiu do consultório, desceu as escadas, empurrou a pesada porta de vidro do hospital e parou no patamar. O sol batia-lhe no rosto. Passou uma rapariga com um carrinho de bebê, a cantarolar qualquer coisa. O vento agitava as pontas do lenço de Madalena. Dirigiu-se à paragem, mas não apanhou o seu autocarro. Foi até ao cruzamento. Virou não na direção de casa, mas na outra. As pernas levaram-na por um caminho familiar, aquele por onde, há 1 ano e meio, fugira de vozes estranhas, sem saber para onde ia. A rua era a mesma. Os mesmos prédios de 5 andares descascados, a mesma mercearia de esquina, só a tabuleta por cima dela é que tinha mudado. E, em frente à paragem, o pequeno café com as janelas embaciadas. A tabuleta de madeira aconchego estava ligeiramente torta, mas pendia no mesmo lugar. Madalena empurrou a porta. O sininho tocou exatamente como daquela vez. Lá dentro, quase nada mudara. As mesmas toalhas de oleado com flores pequenas. As mesmas violetas nos parapeitos, só que com mais flores, e um vaso novo. A rádio tocava. Cheirava a café e a canela. Atrás do balcão estava a mesma rapariga de trança, só que mais crescida, com os olhos um pouco cansados, como todos os que trabalham com o público. Olhou para Madalena e não a reconheceu. Ainda bem. O que deseja? Água, por favor, disse Madalena. Simples, sem gás. Mais alguma coisa? Madalena pensou. Chá de menta? A senhora tinha chá de menta. E ainda tenho, sorriu a rapariga. Sente-se. Eu levo. Madalena pegou no copo de água e foi para a sala. Não se sentou naquela mesa no canto, junto à janela, onde há 1 ano e meio se sentaram 3 pessoas. Sentou-se junto à outra janela, mais perto da porta, de modo a ver a rua. A rapariga trouxe a chávena, pousou-a à sua frente. Madalena bebeu um golo, mentolado, quente, com uma rodela de limão na borda do pires. Lá fora, a vida normal decorria. Um velho passeava um cãozinho encaracolado pela trela, 2 estudantes discutiam algo em voz alta. Um autocarro parou na paragem, deixou entrar passageiros e partiu. Madalena olhava para tudo aquilo e pensava naquela mulher que, há 1 ano e meio, estivera ali junto ao balcão com uma pasta de análises debaixo do braço. Queria dizer àquela mulher algo importante, algo que a fizesse sentir-se melhor, mas não encontrava as palavras. Mas provavelmente, aquela mulher não precisava de palavras. Precisava apenas de viver até ao dia de hoje. E viveu. Naquele dia de novembro, Madalena pensou que estava a perder as forças, que o autocarro, o abafamento, os rostos estranhos eram o seu corpo a ceder. Mas afinal, estava a ser guiada. Afinal, se não fosse a indisposição naquela paragem, se não fosse aquela tabuleta casual a aconchego, se não fossem as janelas embaciadas, ela teria ido para casa, para junto de pessoas que já tinham calculado quanto tempo lhe restava, e teria assinado tudo o que lhe pedissem. E teria morrido não da doença, mas de uma traição silenciosa e cuidada que eles teriam embrulhado em preocupação. E a doença, por mais terrível que fosse o seu nome, revelou-se, de certa forma, mais honesta. Chegou e disse: Olha, aqui está a tua vida na balança. O que deixas, o que tiras. E Madalena tirou. Tudo o que não era verdadeiro, tirou. Ficou o que ficou. A vizinha do lado, a velha amiga com a casa de campo e o gato, o advogado competente, a médica direta, o trabalho com as mãos, o silêncio no seu próprio apartamento, a manhã que lhe pertencia. Madalena acabou o chá,
Tirou uma nota da carteira, pousou-a debaixo da chávena, levantou-se, ajeitou o lenço em frente ao espelho da entrada. Do espelho, olhava para ela uma mulher magra, de cabelo curto, com as têmporas grisalhas e uns olhos muito serenos. Empurrou a porta. O sininho tocou atrás dela. Na rua, cheirava a asfalto molhado e a primavera. Madalena dirigiu-se à paragem, a mesma onde, há 1 ano e meio, estivera sem lenço na cabeça, com a pasta ao peito, sem perceber para onde o autocarro a tinha levado. Agora, percebia. Entrou no autocarro que ia na sua direção. Um jovem de auscultadores cedeu-lhe o lugar. Madalena agradeceu, sentou-se, pousou a mala nos joelhos. O autocarro arrancou. Pela janela, desfilavam casas cinzentas, semáforos, letreiros. O mundo à sua volta era exatamente o mesmo daquela manhã de novembro. Só Madalena, nele, já era outra. E essa era a sua principal vitória. Obrigado por ter ouvido esta história. Deixe os seus pensamentos nos comentários e, se gostou, considere subscrever para mais conteúdo como este.